Agora eu posso dizer que eu assisti e li uma obra completa do Eiichiro Oda. Eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje nós vamos falar sim de Monsters. Nossa, Juliara, mas saiu no domingo, dia 21. Sim, só que a gente tem que levar em consideração que a minha sexta foi depois do domingo, então, né? Vamos lá. Monsters é um one-shot que o Eiichiro Oda lançou na revista Wanted, que foi o capítulo 4, lá de 1994, e a Netflix pegou aí pra fazer a adaptação, que, como eu falei, saiu no dia 21 de janeiro. Antes de mais nada, eu quero avisar que esse vídeo vai servir como um review da obra, mangá, e também da adaptação, porque eu fui atrás de ler a história antes de assistir a adaptação da Netflix, até para dar uma embasada melhor no que eu tô falando em relação a essa comparação toda que eu queria fazer no vídeo. Caso você queira ler a história, eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link pro meu Discord, pro Zona C, Discord Zona C, o servidor do Zona, onde eu deixei o link para poder ler a história Monsters. Tá em inglês, mas é tranquilo de entender, principalmente se você já assistiu aí essa animação, rola de ler tranquilamente, beleza? Então eu vou deixar o link do Discord na descrição do vídeo. A essa altura do campeonato você já deve conhecer a história, mas vamos lá. Aqui a gente tem o Ryuma, que é um samurai, que chega numa cidade já causa um monte de confusão, ele arruma confusão com um espadachim extremamente famoso e aclamado ali na área que ele tá, que é o Shirano. Tudo por conta de um toque de bainhas de espada, né? Porque isso aí vem de uma honra entre samurais. Se a espada da bainha toca um com o outro, é meio que motivo para um duelo. Então ele acaba ali arrumando uma confusão com o Shirano, que acontece dentro do bar, onde ele é acolhido para poder comer, porque ele estava morrendo de fome. E depois daquilo ali também ele arruma outra confusão com um outro espadachim, aparentemente também, que é o DR, que novamente toque de bainha de espada, de katana, enfim. Só que o que acontece? Nesse lance dele tocar a bainha da espada dele com o DR acaba fazendo um auê e acaba acusando o Ryuma de ter esfaqueado ele. E todo mundo que estava em volta acredita no DR porque não viram de verdade o que aconteceu ali. Então vamos mais uma vez por uma confusão. Só que essa confusão aqui acaba gerando uma outra coisa, porque o DR tem o tal do chifre do dragão e que ele fala que eu vou invocar o dragão aqui, essa cidade está perdida por pessoa, e aí acontece todo o trelelê, só que no final de tudo, a nossa história acaba com o Ryuma derrotando o tal do dragão. Antes de seguir aqui falando a respeito da história e da adaptação, é legal a gente apontar alguns pontos que o próprio Eiichiro Oda falou na época que ele lançou Monsters, né? Que ele diz que ele deu uma forçada no título, porque na época que ele escreveu essa história, estavam saindo muitas obras com ers no final, tipo mobsters, thrifters, shifters. Então ele, nesse embalo desses nomes, decidiu que ia usar Monsters, mas justamente porque nós temos aí pessoas que matam dragões, então, Monsters. Ele foi por conta desse hype todo da época. Além disso, a principal inspiração pro Oda fazer essa história foi porque ele queria desenhar um dragão sendo aniquilado em 2 páginas. Ele via isso como uma coisa, assim, da hora de fazer, ele queria desenhar aquilo ali e também ele queria desenhar o combate entre um samurai e um guerreiro. Então, ele queria trazer isso daí e toda a história gira em torno dessas 2 ideias do Oda. E essa história do Oda aí saiu quando ele tinha apenas 19 anos, foi a primeira história publicada dele, enquanto ele ainda era assistente. Tendo em vista tudo isso daí, vamos falar um pouquinho da história, né? A história é uma história simples, né? É uma história com... A ideia era simples e o jeito que ela foi feita foi de uma maneira simples e direta, até porque foi a primeira história dele que ele pegou, escreveu e ilustrou. Então é uma história simples, não é uma coisa que... Ai, meu Deus, que coisa complexa e maravilhosa. Não é, a gente tem que ser bem sincero aqui. E a adaptação da Netflix, ela foi extremamente fiel ao
que a gente tem na história publicada. Eles trouxeram tudo direitinho, acrescentaram uma cena ou outra, até porque a gente tem que levar em consideração que foi transportada uma história escrita e desenhada para uma animação. Então a gente tem que ter aí uma tradução de obra, né? A tradução da história para um formato de animação. Então a gente teve ali o acréscimo de algumas cenas para aumentar também o tempo da animação, né? Afinal, a gente tem aqui só 25 minutos, mas se não acrescentasse essas cenas, a gente ia ter uma animação muito mais curta. E, inclusive, falando em cenas acrescentadas, tem uma cena em específico aqui que aparentemente ela foi inspirada em uma cena de Jujutsu Kaisen. Ah, mas como assim foi inspirada? Por conta da animação. Essa cena em específico eu vou procurar para colocar aqui na tela. Ela é uma cena que não existe no mangá, não existe na história de Monsters, tá? Na história desenhada. Ela não existe, mas ela existe na animação, que foi aí a hora que os dois paspalhos lá estavam rindo da garota que foi salva do dragão na época do que se passou a história, né? Então a gente tem aí o paralelo dessa cena com a cena de Jujutsu Kaisen ali com o Mahito e o Sukuna rindo do Itadori. Eu achei essa comparação muito interessante porque na hora que eu tava assistindo eu não tinha feito essa associação. Uma outra coisa em relação, eu vou falar um pouco mais em relação ao design da história, da animação de fato, eu confesso que eu senti um pouquinho de estranheza ali, porque senti que foi usado bastante 3D nessa animação. Eu acho engraçado porque tem certas coisas que eu acabo prestando bastante atenção, e uma delas foi a cor que foi feita com o contorno dos personagens, que ela não foi feita em contorno preto, igual a gente tá acostumado, um contorno bem escuro. A gente tem um contorno meio azulado, que acaba deixando uma coisa mais etérea, não sei. Eu tive essa sensação de ser uma coisa mais etérea, mas ao mesmo tempo me lembrou muito a animação durante Dressrosa em One Piece. Ficou bem One Piece, né? O design de personagens foi o mesmo ali, basicamente, que o Oda desenhou. Uma única diferença que eu vi, uma única não, a maior diferença de design de personagem que a gente tem aqui na animação é do DR. No mangá, né, na história publicada, a gente tem ali o DR tipo aquele tiozão que você olha de puta, esse cara é um cara foda, ele passa confiança. Só que aqui na animação desenharam ele como um cara bobão, sabe? Bobocão, um cara achatado, mais cheinho e tudo mais. Então, meio que descaracterizou um pouco o personagem. Eu senti que, se fosse o personagem que fosse feito no mangá, a credibilidade seria mantida em relação à hora que ele se mutila e acusa o Ryuma, sabe? Porque é muito mais fácil você levar a sério um cara como o cara de Wanted desenhado ali, né? Do que o cara que tá ali, aquela cara de paspalho, pintada, sabe? Tá com muita cara de palhaço. Assim. Então eu acho que, por mais que faça sentido, porque a gente tem muito aquele estereótipo de uma dupla de vilões, sempre tem um cara que parece ser mais paspalho, essa coisa assim, a gente tem esse estereótipo, e eu acho que terem trago isso para a animação, talvez não tenha, bom, pelo menos na minha opinião, não foi uma coisa lá tão assim, sabe? Tipo, não foi uma mudança que teria alguma coisa plausível para ser feita. Então, eu acho que poderiam muito bem ter mantido o design do personagem da história publicada. Quando eu tava assistindo a animação também, eu percebi que algumas dicas que foram dadas na história eu não tinha percebido, e quando eu assisti a animação eu entendi melhor. Então, às vezes essa parte, quando eu falo, né, que eu gosto muito de animação, de fato, não tenho tanto essa coisa por mangá, é por conta disso. Tem certas nuances que eu acabo percebendo na animação que eu não percebo no mangá quando eu tô lendo, né? Então esse foi um caso também clássico que eu tô falando aqui, um dos mais perceptíveis, assim, é quando o Ryuma entra em combate com o Shirano, né? Ele chama o Shirano pro combate, e ele corta, ele fatia uma estátua de bronze, que em teoria ela não deveria ter como cortar, sabe? Mas o Ryuma foi lá e cortou quando ele estava no embate com o Shirano. Então aquele ali foi o primeiro indicativo de que o Ryuma não era ali um espadachim normal. Óbvio que quando a gente vai assistir Monstros, a gente já conhece o Ryuma,
principalmente se você assistiu One Piece, a gente já sabe que Ryuma é um espadachim super poderoso e tudo mais, mas ali na história, quando você não conhece o Ryuma na época que foi lançado, a gente não tinha One Piece ainda, então é um indicativo da força desse personagem. Um outro aspecto que eu achei muito legal da animação, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, quando acontece até mesmo em One Piece, é quando a gente tem uma cena de batalha. Eu digo que acontece também em One Piece justamente porque aconteceu agora recente, que eu tô assistindo Holy Cake. Então aconteceu recente, num episódio recente que eu assisti, e aí eu tô fazendo essa conexão, né? Que é quando a gente tem uma cena acontecendo e ela muda pra preto e branco bem desenhadona, sabe? Como se a gente estivesse vendo um mangá de fato. E são as linhas do desenho se movendo pra criar esse movimento dentro da animação, e ela traz um pouco mais de seriedade, assim, pra cena em questão. E isso acontece aqui em Monsters. Eu achei esse recurso muito interessante, é uma coisa que eu gosto bastante. E poder ver isso na animação aqui, eu achei muito legal. Eu acredito que esse não seja o caso, mas se você ainda não assistiu Monsters, a partir daqui eu vou falar da cena final, então caso você não tenha assistido, eu recomendo você pular para esse tempo que tá aqui em cima, pra você não pegar um spoiler, vamos dizer assim. Bom, eu já imaginava que eles iam fazer ali a ligação com o Thriller Bark, que de fato foi o primeiro lugar que o Ryuma apareceu. E de fato eles fizeram, só que tipo assim, eles basicamente replicaram a cena de Thriller Bark aqui, fizeram a cena em 4K, né? Que é a cena justamente do final do embate do Zoro com o Ryuma em Thriller Bark, que é a hora que o Ryuma dropa a espada dele pro Zoro, né? Em uma certa parte de honra, né? Porque o Ryuma reconheceu que o Zoro ali era um oponente digno e tudo mais. E a fala em si é um tanto diferente do Thriller Bark para Monsters, é um tanto diferente, mas a essência é a mesma. Mas eu particularmente gostaria muito de que existisse um spin-off para mostrar como que o Ryuma saiu daquela história de Monsters e foi de F e foi parar em Thriller Bark, sabe? Eu acho que seria aí um spin-off muito interessante, já que se a gente for levar em consideração, foi trazida de volta essa história aí do Oda, foi feita essa história, então eu acho que ia ser muito interessante. E também já existem alguns rumores aí de que existirão aí alguns spin-offs de One Piece. A gente tem as histórias de capa dos mangás também, então eu acho que seria interessante a gente ter um pouco da história do Ryuma animada também, para poder complementar e para fechar essas duas cenas, sabe? Para fechar a Monsters com Thriller Bark, pra gente ter aí uma ligação mais legal. E no geral, é uma história legal, dá pra se distrair, são só 25 minutos, como eu falei, é uma animação bem curtinha, é aquela animação que você vai pegar pra assistir ali na hora do almoço, sabe? Você tá almoçando, põe alguma coisa pra assistir, você assiste Monsters. Como eu falei, não é aquela Coca-Cola toda, mas tem um plotzinho que, ao mesmo tempo que ele vai sendo revelado ao longo da trama, quando a gente vê de verdade ele acontecendo, é legal. Então a gente tem ali uma virada na história, a gente tem ali também, acho que a gente tem todos os elementos base para uma história legal, que uma história que vale a pena assistir, sabe? Mas não vai esperando que é uma obra de arte, afinal, como eu falei aí, foi a primeira história publicada do Oda. E é óbvio que essa animação é uma maneira de embarcar no atual sucesso de One Piece. Afinal, a gente teve a série live action que foi muito bem recebida pela maioria das pessoas, tá? E deixa bem claro que foi pela maioria, não por todos, porque a gente sabe que é aquela história, nem Jesus agradou todo mundo, como que One Piece vai agradar, né? Então, assim, mas muita gente gostou do live action de One Piece. Foi aí anunciado também o remake de One Piece, sendo que a história nem acabou, de fato, não acabou nem no mangá, que está no anime, e aí já anunciaram o remake, vai ser feito pelo estúdio Witch, que, enfim, já animou muitas coisas aí, inclusive Attack on Titan, que também foi outro hype. Então, eu acredito que eles terem feito essa adaptação de Monsters foi sim para embarcar no hype de One Piece. O que eles não estão errados, né? Quem ganha, na verdade, são os fãs dessa obra, são os fãs do Oda, que cada vez mais coisa que forem tacando aí, a galera vai consumir. E é isso, o One Piece acabou virando aí um grande sucesso mundial. Já é sucesso já há muito tempo, mas vem ganhando proporções muito maiores cada ano que passa, né? Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like aqui embaixo, não esquece que isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E se você tiver
algumas coisas aí pra falar, bota aí nos comentários, vamos conversando a respeito de Monsters, me deixa aí suas impressões da animação, da história, e não esquece de compartilhar com alguém que você acha que vai curtir esse vídeo, que não tem assistido Monsters ainda, que de alguma maneira esse vídeo possa talvez convencer a pessoa a assistir essa adaptação. Então é isso, espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!